Vamos lá fazer mais uma de estática para a gente sedimentar bem essa questão de como é que a gente resolve problemas assim? O que que ele fala aqui o problema, né? Ele fala assim, ó, uma caixa A de peso igual a 200 newtons está suspensa por duas cordas B e C, conforme a figura. E aí que ele fala que o seno de 30 graus é 0,5, né? Então, o que que o aluno tem que fazer aqui de cara, né? Tem que decompor força, né? Tá na cara que a gente tem que decompor. Então, aqui, por exemplo, você concorda comigo que esse objeto aqui, no caso, ele vai ter um peso, né? Um peso aqui para o centro do planeta. Aí essa força é comunicada ao fio, que é comunicada a esse ponto aqui, né? Então, aqui praticamente a tração é a mesma coisa que o peso, né? Então, aqui o peso, no caso, é a mesma coisa que está marcando aqui a tração. Só que aí a gente tem o quê? A gente tem também uma tração aqui horizontal direcionado para a parede, né? Vamos chamar aqui de T aqui, T azul. Ah, ou você pode chamar de T1, né? E tanto faz aqui a questão, tá? É que a cor aqui me ajuda, né? Não precisa colocar nem T1 nem T2, porque a cor já ela vai me indicar que os fios são diferentes, né? Então, e a gente também tem uma tração aqui nesse fio, aqui para cá, né? Então, a tração aqui no fio aqui, chamada tração verde. Mas aí, se fosse sem colocar com cor, né? Você não vai ter cor para colocar aí uma prova de vestibular, uma questão qualquer. Então, coloca T1, coloca T2, tanto faz, tá bom? Então, deixa a gente representar essa brincadeira aqui, tá? O que mais que a gente sabe aqui do problema? A gente sabe que esse ângulozinho aqui, ó, ele é 30 graus, né? Então, se esse ângulo aqui é 30 graus, você concorda comigo aqui, ó, que se eu fizer aqui prolongar um pouco essa retinha aqui, a, isso aqui é 30, né? Isso aqui é 30, aqui também vai ser quanto? Vai ser 30, né? Que são o quê? Regra do Zorro, né? Ângulos alternos internos. Então, se aqui é 30, aqui também vai ser quanto? Aqui também vai ser de 30 graus, esse ângulo aqui da parte verde aqui, tá? Então, deixa eu só colocar aqui um pouco maior essa brincadeira que eu fiz. Deixa eu aumentar isso aqui só para a gente ver melhor essa brincadeira. Então, a gente tem aquele vetor ali na tração para a parede. Temos o peso aqui, no caso, para baixo. Então, temos aqui o peso para baixo. E temos aquela tração ali, no caso do fio aqui inclinado. Então, a gente tem essa tração aqui inclinada aqui, conforme a gente falou. Vamos colocar aqui então agora essa brincadeira, vamos colocar aqui a horizontal só para a gente comparar essa coisa. Então, esse ângulo que eu estava falando, né? Esse ângulo aqui vale quanto? Vale 30 graus. Então, lembra sempre, se um objeto está em equilíbrio, lembra daquela condição? Qual que é a condição para o objeto estar em equilíbrio? A somatória das forças na direção x tem que ser zero, e a somatória das forças também na direção y tem que ser zero. Né? Se está em equilíbrio, não pode ter uma força resultante aí diferente de zero. Tá? Então, a brincadeira é basicamente o quê? Decompor força. Se você não lembra como é que faz isso, vamos tentar relembrar? Então, você concorda comigo que essa tração aqui em verde, ela vai ter uma componente aqui na direção x, né? Deixa eu tentar desenhar isso aqui. Era para ser reto, tá, gente? É que essas mesas digitalizadoras, às vezes, a gente apanha um pouquinho. Então, esse cara aqui, no caso, é o tx. E aqui a gente também tem uma componente na direção y, né? Vamos chamar aqui de ty. O que que me importa aqui, né? A direção x e y. Essa diagonal aqui eu vou dar uma esquecidinha agora. Né? Então, o que eu quero saber? Eu preciso saber que vamos colocar aqui tudo em preço para a gente brincar. Né? Então, a gente sabe que em x, esse tx em verde, ele vai ser igual a esse t aqui em azul. Então, em x, a gente sabe que t, ele vai ser, né, o t não, o tx, né, em x vai ser tx, vai ser o valor igual a esse t aqui, no caso, em azul. Por que que eles são iguais? Né? Porque são opostos, eles têm que equilibrar. Então, essa tração para cá e essa tração para a parede, elas têm que serem iguais, tá bom? O que mais que a gente sabe? O Tx, como é que a gente calcula Tx? A gente sabe que Tx não é esse lado aqui que está deitado em relação a esse ângulo. Então, se é o lado que está próximo ao ângulo, é o cosseno, né? É o cateto adjacente. Então, o cosseno, aqui só para a gente lembrar essa brincadeira, deixa eu até colocar aqui em verde, se você não lembra, então, cosseno de um ângulo qualquer seria o quê? Seria o cateto adjacente sobre quem? Sobre a hipotenusa, né? Então, aqui no caso, quem que é o cateto adjacente? É o Tx.
Então, se eu colocar aqui essa brincadeira, então como é que fica aqui? Só para você relembrar. Então, o cosseno do ângulo θ é cateto adjacente, quem que é? Aqui é o tx, então o tx está aqui. Quem que é a hipotenusa? A hipotenusa é o que na diagonal, é o t. Né? Então, por isso que tx aqui no caso vai ser quem? Vai ser o t cosseno de θ. Tá? Então, tx assume essa grandeza aqui. Então, no lugar desse tx, eu posso colocar quem? Eu posso colocar cosseno de t cosseno de θ. Isso, esse t cosseno de θ vai ser igual a quem? Vai ser igual aquela tração aqui para a parede, né, que a gente também não sabe. Agora, olhando na direção y, na direção y, a gente tem quem? A gente tem esse ty para cima e a gente tem esse peso aqui para baixo. Né? Então, em y, o que, que a gente pode falar em y? Que, que ty ela vai ser igual a quem? Vai ser igual ao peso. Ty vai ser igual ao peso. E aí a mesma brincadeira, né, que eu fiz ali em cima, aqui no caso o TY, se o cosseno é o cateto adjacente, o TY vai ser quem? Vai ser o seno. Né? Então, vamos colocar aqui em cima, já que você não lembra, vamos relembrar então, seno de θ, quem que é? Seria o cateto oposto sobre quem? Sobre a hipotenusa. Então, aqui brincando, substituindo aqui quem é quem, então quem que é cateto oposto? Aqui no caso seria o TY, né, que estaria aqui em cima. Então, o cateto oposto ao ângulo, né, ao ângulo de 30 é o TY, a hipotenusa quem que é? É o T. Então, quem que é TY? TY é T seno de θ, né? Então, o ângulo aqui envolvido. Então, no lugar desse TY, eu vou trocar por essa relaçãozinha aqui, ó, que nós acabamos de deduzir. Então, TY eu vou trocar por T, seno de quem? T seno de θ. E o peso, ele nos deu, né? Cadê? O peso é 200 newtons, eu posso até trocar. Né? Então, o peso, ele falou que vale quanto? Vale 200. E olha que legal, a pergunta é justamente o T. E o seno de θ, também ele me deu, não. O seno de θ vale quanto? Vale meio. Então, esse cara aqui vale quanto? Esse cara aqui vale 0,5. Vamos colocar aqui tudo em verde, só para não ficar trocando de cor. Né? Então, aqui no caso, a tração aqui que a gente quer saber vai ficar como? Né? Vai ficar 200 dividido por 0,5, que vai dar exatamente quanto? Vai dar 400 newtons, né? Então, aqui a tração aqui em verde, né, aqui no fio, no fio B, no caso, vai dar 400 newtons, o que dá aqui no caso a alternativa A. Bacaninha, relembrar da questão aqui de equilíbrio de corpos, né? Então, coragem, né? Eu sempre digo, né? Quando tem equilíbrio de corpos, não tem que ter preguiça, não. Tem que decompor, né? Decompondo certinho, você não vai errar esses probleminhas, não.